6. O consentimento. 1. Vontade e inocência. Ao escolher certos sims que tentamos realizar por meio da arte mais sofisticada, encerramos o futuro antecipadamente, nos limites de nossa imaginação. No entanto, a natureza é infinitamente mais sofisticada que a arte. É preciso deixar-se levar por ela, em vez de traçar diante dela caminhos destinados a surpreendê-las e coagi-la, cedendo ao movimento natural de nossa atividade, desfrutando de seu jogo, evitando fazer dele o meio a nosso serviço e impor-lhe como limites os nossos desígnios. Conferimos-lhe toda a sua força e fazemos com que dê seus mais belos frutos. Mas dirão alguns, estes já não correspondem aos nossos desejos. É nisto, precisamente, que consiste seu valor, quando purificada do desejo, a vida ampliada para além de si mesma proporciona sem cessar novos bens que ultrapassam infinitamente a expectativa de todos os desejos, mesmo os mais loucos. A única coisa que cabe especificamente à vontade é aceitar ou recusar o chamado que a solicita. A entrada na vida nos é oferecida sem que sejamos consultados. Sempre temos, porém, o poder de sair dela. Da mesma forma, a vontade pode acolher ou rejeitar os movimentos da natureza, tanto quanto os da graça. Mas a potência que a comove vem sempre de mais longe. A vontade é apenas seu veículo, e tem o papel admirável, a um só tempo modesto e soberano, de abrir-lhe em nós uma passagem. Sua operação não é mais que um consentimento puro. Ela perturba a ordem do mundo se pretende um poder próprio. Nada nos impede mais de alcançar um bem do que uma demasiada vontade pessoal de possuí-lo. É preciso purificar-se igualmente dessa vontade e ceder ao bem, mas não forçá-lo. Quem acaba de comer da árvore do bem e do mal discerne de imediato o bem do mal, mas é porque vê que de súbito o bem lhe falta. A vontade se torna então seu único recurso. No entanto, existe um estado de inocência que está além do bem e do mal, que permite possuir o bem sem envaidecer-se dele, nem temer perdê-lo. É preciso ter confiança suficiente na ordem do universo para pensar que os bens que se oferecem a nós, sem que tenhamos pensado neles, são sempre melhores que os que havíamos buscado e desejado. Os bens mais simples é que ninguém discute, a saúde, a felicidade, a virtude, são tão inseparáveis do próprio ser, que quando os possuímos, é quase sempre sem os conhecer, sem os querer, e no mínimo sem nos deter neles, para desfrutar deles. 2. A ocasião. É preciso que o pensamento e a vontade se abstenham dos vastos projetos formados pela imaginação com o intuito de impor ao universo a lei de nosso amor próprio. Na realidade, nada se requer do homem além de um estado de presença atenta, no qual ele não deixe passar nenhum chamado sem ouvi-lo, nenhuma ocasião sem responder a ela. É sempre uma falta de sabedoria caminhar com presunção rumo a um fim longínquo que nos seduz e permanecer indiferente e cego diante dos convites que a providência não para de nos dirigir. Só se faz bem o que se faz quando se abandona todo o desígnio pessoal e até toda a vontade própria, quando se está sempre disponível, com uma iniciativa sempre pronta. É preciso deixar
a uma necessidade presente, o cuidado de nos comover e reunir todas as nossas potências interiores em prol de uma ação que não pode sofrer atraso. São-nos continuamente oferecidas demasiadas ocasiões para que tenhamos necessidade de nos antecipar a elas. Não precisamos temer que nos faltem, só podemos deixá-las passar, mas é preciso ter perspicácia suficiente para ser capaz de reconhecê-las, agilidade suficiente para ser capaz de captá-las. A vida espiritual só nos pede que respondamos a essas propostas que nos são feitas continuamente. Não nos pede que as provoquemos, nem que as forcemos, nem sequer que as espreitemos com excesso de zelo. Basta aceitá-las com docilidade. As ocasiões mais humildes podem dar ensejo às ações mais belas. É com a qualidade da ação que nosso pensamento deve preocupar-se mais do que com a matéria que lhe é fornecida. E os que não pedem para escolhê-la são também os que melhor percebem seu destino espiritual e que fazem dela o uso mais puro. Samuel diz a Saul: faze tudo o que se apresentar para ser feito, pois o Eterno está contigo. Ora, o Eterno está com cada um de nós. As ocasiões são um dom de Deus, e a confiança que temos nelas é uma forma da confiança que temos nele. Cabe a nós discerni-las e fazê-las frutificar, mas não criá-las. Ao nos enviar a ocasião, Deus provê a todas as nossas necessidades. É a ocasião que dá à nossa atividade a prova que a fortalece e o alimento que a nutre. É sempre ser inimigo de si, preferir a ocasião que fizemos nascer, a que nos foi dada. Pois existe no universo uma ordem a qual nos cabe amoldar-nos e não prescrever. Não basta que uma coisa seja boa em si mesma, para que deva ser dita ou feita. Cumpre que seja dita e feita em sua hora e em seu lugar, isto é, que esteja em sua posição dentro do universo. Assim, coisa alguma em particular possui valor em si mesma, e as melhores se tornam execráveis quando destacadas da ordem que devem contribuir para produzir e manter. Viver é saber empregar o tempo e todas as ocasiões que ele nos apresenta sucessivamente. O difícil, de fato, é coadunar o querer com a ocasião, e, no entanto, o nosso destino só é plenamente cumprido por um encontro admirável de nossa iniciativa com os acontecimentos. 3. Dizer sim. Todo ato consiste em dizer sim. Todo ato é um ato de consentimento, pois toda atividade vem de Deus. E a única coisa que nos é dada é acolhê-la ou rejeitá-la. Contudo, esse consentimento que damos a Deus nos reúne a Deus tão estreitamente que é o próprio Deus que parece dá-lo em nós. E, no entanto, é quando sua ação se faz sentir da forma mais irresistível que nós somos nós mesmos, no mais alto grau. O poder de Deus não limita nossa atividade, alimenta-a. Os que aplicam sua vontade a uma obra pessoal esfalfam-se para produzir pouco fruto. A vontade tem um papel mais modesto: fazer com que se cale a voz do amor próprio, quando ele nos incita a agir, evitar a distração, dispor-nos para acolher a luz interior e permitir que esta exerça em nós uma potência mais perfeita que ela, a qual nos permite engendrar, por uma necessidade natural, com facilidade e alegria, obras muito mais belas que todas as que ela própria teria sido capaz de produzir. Assim, é preciso distinguir em nós duas espécies de atividade: uma atividade que nos ultrapassa,
mas que nos ilumina e nos conduz. É uma atividade individual que se submete a outra ou resiste a ela. Quando se submete, porém, ela aprova, por assim dizer, sua própria abolição. Então a outra parece reinar sozinha, mas ao mesmo tempo, os fins capazes de satisfazer a atividade individual são tão perfeitamente realizados que esta, ao receber o conhecimento, a potência e a alegria, tem a ilusão de que os deu a si mesma. Toda atividade é superior àquele que a exerce. Cabe a cada um de nós, ao aceitar participar dela, dar-se o ser a si mesmo. No entanto, trata-se de uma aceitação que deve ser incessantemente renovada, visto que nos mantém na existência ao manter nossa união com Deus. Tão logo deixamos de dá-la, parece que a existência nos escapa e passamos a sentir apenas a miséria de nosso estado e a impotência de nossos desejos. Ao contrário, a marca da vida espiritual é abolir a diferença entre a vontade de Deus e nossa vontade própria. É impedir esta última de perseguir uma destinação separada e de se voltar contra o próprio princípio que a faz ser. No momento em que cessa essa separação, em que a unidade do indivíduo e do todo se restabelece, depois de se haver rompido, descobrimos em nós uma independência pessoal que pensávamos haver abandonado. É a liberdade interior a que temíamos haver renunciado. É que, ao nos unirmos a Deus, nós nos tornamos, junto com Ele, os operários da criação. Ao cessarmos de ser exteriores a Ele, cessamos de ser exteriores a nós mesmos. Somos libertos de todas as restrições que nos retinham, de todas as preocupações que nos perturbavam, das servidões naturais, das correntes do hábito e do peso do passado. Adquirimos a iniciativa, a esperança e a alegria. Nossa vida se torna um nascimento ininterrupto. 4. A matéria dócil. A matéria resiste àquele que a toma como termo de sua atividade e que tenta forçá-la, mas quem persegue um desígnio puramente espiritual encontra nela uma criada dócil que vem por si mesma responder a seus anseios, pois não é por uma corrupção de nossa natureza que somos obrigados a nos voltar para a matéria a fim de agir, mas por uma exigência de nosso amor, que não para de criar o mundo e de dar à sua criação a forma mais bela. A matéria jamais é o objeto da atividade, é apenas um meio que lhe permite exercer-se e revestir-se daquela forma sensível pela qual é capaz de alcançar os outros seres, comunicar-se com eles e comovê-los. No momento de agir, o espírito não deve voltar-se para a matéria como para um inimigo que ele pretendesse reduzir. É até impossível que o espírito haja alguma vez sobre a matéria. Só pode agir sobre si mesmo, isto é, sobre suas próprias ideias, mas a matéria o acompanha. O espírito não cessa de prosseguir um movimento que lhe é próprio, e sem havê-los procurado, produz assim no mundo visível efeitos que traduzem seus sucessos e seus fracassos interiores. Imaginamos poder, ao menos, agir diretamente sobre nosso corpo, mas o esforço que fazemos para regular suas iniciativas não passa com frequência de um ato impotente pelo qual nosso espírito se torna seu escravo. É quem tem menos solicitude para com seu corpo que o dirige com mais sabedoria, contanto que nele fortaleça aquele princípio de vida do qual o corpo é apenas a figura. Da mesma maneira, a falta de um amor de caridade que nos leve para outro ser por um impulso interior. Acontece que servamos a matéria com uma espécie de febre
para demonstrar, com a generosidade de nossos dons, o sentimento que sofremos por não experimentar. Mas essa é uma derrota pela qual tentamos enganar-nos a nós mesmos. Nossa ação tem um sentido aparente demais, porque não é ela própria, mais que uma aparência de ação. É somente quando ela é a eclosão de uma semente interior que lhe dá a vida e o crescimento, que pode encontrar lugar no mundo. Mas então ela já não está sujeita ao fracasso. Já não se precisa querê-la. Ela se produz por si só no próprio momento em que parece ter se tornado inútil. É perfeita e invisível. Constitui uma unidade com a alma que a faz ser. 5. Os frutos da atividade. Não se deve ver em nenhum ato um simples meio de alcançar um fim mais distante, pois esse fim, por sua vez, não pode limitar nossa atividade. Ainda não passa de um meio. Podemos então sacrificar nossa vida inteira a um fim infinitamente recuado que não estamos antecipadamente seguros de conseguir alcançar? Mas nossa verdadeira obra são os meios que empregamos. É por eles que nosso ser se forma. O objeto é apenas uma miragem que nos atrai. Seduz-se a nada assim que nos aproximamos dele. Não possuímos nada além de nossa ação, mesmo no momento em que a realizamos. É o destino de toda finalidade escapar-nos sempre, dado que ela só pode suscitar o desejo ou extingui-lo. Mas a verdadeira atividade nunca se torna prisioneira de sua obra. Deus renova incessantemente o rosto do mundo, mas por uma atividade plena de iniciativa, de maleabilidade e de liberdade, que jamais se subordina à sua criação. E nossa própria ação, quando só tem consideração por seu objeto, carece de pureza, é passiva, subserviente e má. No entanto, sucede que a obra pareça superior ao operário e que este já não se reconheça nela. É que ela ainda expressa sua participação transitória numa atividade que hoje se retirou dele, mas a obra sempre permanece abaixo da potência que a inspirou, embora esteja agora acima do estado em que ele próprio se estabeleceu. Entre os seres que agem, uns estão voltados para o resultado da ação e se tornam escravos. Os outros estão voltados para o princípio que lhe dá o movimento e a vida e são libertados. Parece por vezes que o amor próprio é capaz de sustentar a atividade. Na realidade, ele a corrompe, porque é ávido de experimentar seus frutos. Ele o esporeia para o sucesso e assim o faz perder sua inocência, sua potência e o segredo misterioso de sua fecundidade. O ato sempre produz um fruto, mas cumpre que a atividade não faça esforço para expressá-lo e que a sensibilidade não se alongue na fruição dele. A virtude do fruto é conter a semente que sempre leva a novos crescimentos. Existem ações que deixam atrás de si obras visíveis, como a escultura, a indústria, a geração, e outras que não deixam nenhuma, como a dança, a intelecção e o amor. Estas últimas são as mais nobres. Delas não resta nenhum traço no tempo, não se distinguem de seu objeto, e quando cessaram, guarda-se delas apenas uma pura lembrança ou uma potência mais perfeita. 6. As ações e o ato puro. Ninguém pode evitar distinguir entre as ações e o ato puro. O homem de ação envolve sua vida no tempo, tem perseverança, busca determinar antecipadamente o futuro. Todos os acontecimentos que se oferecem a ele suscitam e renovam sua energia.
Avalia um fim pelo esforço que deve fazer para alcançá-lo, e os próprios obstáculos com os quais se defronta parecem apoiá-lo ao fazer nascer dentro dele a ambição de superá-los. Assim, reconhece-se unanimemente que a ação comporta uma duração durante a qual ela se exerce, uma sequência de fases pelas quais ela se realiza pouco a pouco, existências que a testam, mas que a tornam imperfeita, e em certos casos a fazem fracassar. O ato é de definição mais árdua, tem mais nobreza, quando se testa várias vezes a bela palavra ato, tão perfeitamente simples e tão perfeitamente pura, a única que epíteto algum é capaz de alterar ou enfraquecer. É de perguntar se não conviria reservá-la para algum uso sagrado. O ato não conhece esforço, nem duração, nem lassidão, nem fracasso, nem repetição, nem diversidade. É próprio da indústria humana buscar similitudes, com o intuito de poder recomeçar indefinidamente uma ação que foi bem sucedida uma vez. Mas é próprio do ato produzir efeitos sempre novos, por um princípio sempre idêntico. O ato estabelece um vínculo entre a eternidade e a duração. Por si mesmo é eterno, mas permite que todos os efeitos transcorram na duração. Ação alguma jamais é capaz de nos satisfazer. O ato, porém, coloca sempre o infinito em cada uma de nossas ações. Ele permite, por mais humilde que ela seja, e contanto que nosso espírito esteja aí, inteiramente presente, proporcionar-nos um contentamento absoluto. Uma atividade perfeita e que corresponde exatamente a seu fim, não ocupa apenas o espaço que lhe é próprio, difunde-se infinitamente para além dele, preenche o universo. Há nela uma generosidade que não conhece limites, um amor que abraça tudo o que existe, um dom da graça, no qual a graça está presente por inteiro. Ela não faz escolha alguma, é um simples consentimento à vida. Interessa-se pelos menores acontecimentos, e a falta de matéria lhe dá mais pureza. Não busca elevar-nos acima de nós mesmos, não conhece exaltação nem violência, não tem exigências, ignora o bem que faz. É liberal, busca apenas comunicar-se, isto é, oferecer a si mesma. É um dom que ultrapassa todos os outros dons, visto que consiste no próprio poder de produzi-los. 7. Perfeição da atividade. O estado ao qual nossa vida inteira inspira e no qual gostaríamos de nos estabelecer eternamente, não é um estado de paz, demasiado vizinho da inércia e da morte, nem um estado de fruição, no qual teríamos muito que vivenciar e muito pouco que compreender e fazer. É o estado de uma atividade alegre, desinteressada e inocente, fecunda e destituída de esforço, sempre radiosa e comungante. Existem seres a quem esse estado é dado como uma graça natural, e outros que só podem conhecê-lo pela inteligência e obtê-lo por uma vitória sobre si mesmos. Os primeiros são modelos que admiramos, os outros são mestres que imitamos. Por vezes, nossa atividade para repetidamente de ser retida ou retardada. Sentimos com clareza que foi porque atravessou o período dos desejos e dos testes, porque liberou uma potência que a ultrapassa, um movimento ao qual se entrega. É vencida, mas consente em sua derrota. Ora, o que lhe cabe é esse consentimento que ela pôde recusar, e não o ato que ela realiza, visto que esse ato vem de mais alto, subsiste para além do momento em que é feito e já não interessa ao eu.
uma vez que este aceitou entregar-lhe, por assim dizer, o cuidado de seu destino. Mas o que sempre permanece nosso é a busca pessoal e laboriosa, pela qual, lutando contra todos os movimentos do amor próprio, visamos a obter aquele perfeito apagamento, aquela perfeita docilidade que abrirão para tal atividade um caminho no fundo de nós mesmos. O que nos pertence é o abalo que ela produz em nossa consciência quando a atravessa. É a emoção e a luz que ela lhe dá. Parece que nosso ser recebeu um toque divino que por um instante o transporta acima de si mesmo. O ato perfeito é um ato ditado, e podemos ter a ilusão de que nos pertence, mesmo no instante em que se realiza. A memória é incapaz de guardar a posse dele. Caso se reproduza, sempre nos parecerá novo. Jamais se transmuta em imagem para a qual se olha, nem em faculdade da qual se dispõe. Não tem nenhum caráter individual. É um dom que recebemos, e os seres mais diferentes de nós o recebem como nós. É próprio da consciência dar-lhe passagem, e é quando ela renunciou a tudo o que nela existe de separado, que é mais capaz de acolhê-lo. 8. Passividade. Parece que, de todos os nossos estados, o estado de perfeita passividade é o mais fácil de obter. De fato, parece mais fácil passar por algo do que agir. No entanto, isso é uma aparência. Existe uma espécie de passividade ou de silêncio da alma, que é também o ponto supremo da atividade, que consiste em tornar-se perfeitamente dócil e acolhedor diante dos movimentos espirituais, sem desacelerá-los ou freá-los, pelas iniciativas do amor próprio. É um estado de inocência bem distante daquela preocupação sem objeto, que é nosso estado mais constante e nos torna a um só tempo incapazes de agir, impróprios para ouvir todos os chamados que nos são dirigidos. Existe na passividade um caráter divino. Ela é a abertura interior, pela qual um ser atento a si mesmo consente na inspiração que o solicita. Quer se trate de conhecimento sensível, quer de conhecimento espiritual, sempre nos encontramos em última instância na presença de uma revelação na qual somos obrigados a consentir. Mas é esse consentimento o ato mais puro, a um só tempo o mais humilde e o mais pleno, que nos é dado realizar. O verdadeiro conhecimento é uma união com o ser total, isto é, um confluente da atividade perfeita e da passividade perfeita. Toda atividade do espírito se exerce em prol da verdade, mas tão logo o espírito a vê, torna-se passivo diante dela. Sua iniciativa se funde numa bem-aventurada humildade. Não há alegria maior para ele do que acreditar que obtém a revelação de uma realidade que ele não criou. Inclina-se diante dela como diante de um dom magnífico que lhe é feito, e adquire uma confiança em suas próprias forças que lhe dá uma espécie de inebriamento. Ao contrário, é quando ele mais desconfia de si mesmo, que busca envaidecer-se como de uma obra que lhe pertence, de uma ciência na qual já não acredita, pois os homens só criam a verdade na medida em que se enganam, senão eles a descobrem. A perfeição da atividade é obtida pelo desaparecimento do obstáculo, contra o qual ela parecia inicialmente exercer-se. Cessa, então, a oposição entre o movimento interior e o objeto, ao qual ele se aplica, entre a inteligência e o conhecimento, entre olhar e ver, entre desejar e sentir, entre ser e ter. A passividade da qual falamos deixa transparecer, portanto, a essência de nossa atividade mais pura.
que é igualmente contrária à ociosidade e o esforço, e na qual a contradição desses dois estados se vê a um só tempo resolvida e ultrapassada, pois só o ato perfeito nos dá uma impressão de lazer supremo, ao passo que a ociosidade nos distrai e nos retém. Só ele leva o esforço até seu termo, depois de haver percorrido de uma só vez todas as etapas que dele o separavam. 9. Virtudes da contemplação. Só é possível purificar-se de todas as máculas do amor próprio pela contemplação. Todo sentimento, todo esforço, toda ação dependem ainda do amor próprio, mas jamais do pensamento puro. Melhor que qualquer palavra dita, melhor que qualquer ação, uma presença silenciosa e contemplativa enobrece e espiritualiza tudo o que dela se aproxima. Assim, jamais se deve ter em vista a ação senão como um fim secundário. Ela não apenas deve à contemplação sua luz e sua pureza, como não pode ter em si mesma outro fim que o de fornecer o novo objeto à contemplação. São também nossas ideias o que contemplamos nas obras de nossas mãos, e a contemplação perfeita não se distingue da criação do mundo. Os contemplativos percebem claramente a necessidade da ação, visto que ela é o instrumento da contemplação. Assim, ressaltam seu valor, em vez de aboli-lo. E pode-se até dizer que excelem na ação, pois estão muito próximos da fonte que a produz e ilumina. Para eles, ela é apenas uma passagem que liga sem esforço duas etapas da contemplação. Os ativos, no entanto, nem sempre se dão conta de que a contemplação é necessária. Parece-lhes que a ação se basta. Não veem que é na contemplação que ela nasce e se conclui. Em todos os tempos e em todos os países, os homens compreenderam que existem seres que são feitos para uma vida que deve ser preenchida pela contemplação, e para isso foram fundados os mosteiros. Mas a contemplação não exige a separação, nem a submissão a regras particulares. Adapta-se à vida material e social mais comum. Não muda nada nas aparências, embora as transfigure, e o próprio homem de ação dá provas do respeito que tem por ela, visto que o que ele busca por meio da ação, quase sem seu conhecimento, é também produzi-la. Na hora da morte, o homem renuncia a toda a ação, aspira tão somente à pura contemplação, que é tudo o que lhe resta, mas é por meio dela que ele toma posse de si mesmo, de seu destino, que agora se conclui, e de sua vida inteira, que só parece esgotada porque produziu todo o seu fruto. A ação é o meio, mas a contemplação é a meta. Ela é a ação que se consuma e se torna subitamente perfeita. Cria uma identificação entre nós e o objeto contemplado, não por uma efusão do sentido, que ainda é uma união demasiado pessoal e da qual o indivíduo pretende extrair todo o proveito, mas por uma renúncia interior, em que o eu perde o sentimento de sua separação e obtém a presença do ser puro.